Olá, pessoal! Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar como construir um gráfico de uma função constante. Inicialmente, eu vou relembrar aqui com vocês como que é o formato de uma função quando ela é uma função constante. Então, vamos imaginar, quando eu tenho uma função e ela é do tipo ax mais b, eu tenho uma função linear, ou seja, o gráfico vai ser uma reta. Quando eu tenho que esse valor do a ele vai ser igual a zero, então, esse valor que eu tenho aqui, para A, ele é igual a zero, o que que vai acontecer? Esse termo aqui, ele vai sumir. Então, eu não tenho mais o termo em x, ou seja, eu vou ter só a f de x igual a b. Então, sempre que eu tiver uma função, uma f de x igual a b, isso é uma função constante. Ou seja, para ser função constante, eu tenho que uma função onde o a é igual a zero. Então, nesse caso, como é que eu faço para construir uma função constante? Uma função constante, ela é sempre uma linha paralela ao eixo x. Então, ela vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x. Para construir o gráfico, vou colocar um exemplo aqui. Então, eu tenho uma f de x igual a 2. Como é que eu vou construir o gráfico? Aqui nós teríamos que analisar, quando a gente faz o cálculo dos pontos para representar no gráfico, a gente sempre atribui valores para x e encontra os valores de y. Só que aqui o que que acontece? Como eu não tenho o termo em x, ou o meu termo em x está multiplicado por zero, independente dos valores que eu utilize para x, o valor do y sempre vai ser 2. Então, nesse caso aqui, vamos pensar, se eu tenho uma f e o meu x vale zero, o y vai ser 2. Então, eu tenho um ponto 0 para x, 2 para y. Se eu calcular um outro ponto, a f quando x for 2, o y vai ser 2. Então, eu tenho ponto 2 para x, 2 para y. E aqui eu tenho, para qualquer valor que eu atribua para minha f, para o meu valor de x, eu vou encontrar sempre 2 para y. Então, vou marcar isso aqui no gráfico. Então, vamos pensar. 0 para x, 2 para y. 1 para x, 2 para y. 2 para x, 2 para y. 3 para x, 4 para y. 4 para x, 2 para y. Opa, comentei errado aqui. Mas então, 1 para x, 2 para y. 2 para x, 2 para y. 3 para x, 2 para y. 4 para x, 2 para y. E para os negativos acontece a mesma coisa. Então, para qualquer valor que eu pegue para x, o valor do y sempre vai ser o mesmo. Então, basta eu traçar minha reta, uma reta paralela ao eixo x, que vai passar por esses pontos aqui. Então, para qualquer valor que eu tenha para x, o meu valor do y sempre vai ser igual a 2. Então, eu tenho que a minha f de x vai ser igual a 2. Para qualquer valor de x, eu tenho sempre esse ponto aqui, ou essa reta que passa sobre esse valor.